Saudações, renomados amigos do YouTube. Sou Ezequiel Eugênio e você é muito bem-vindo ao Desvendando a Ciência. Esta saudação também aí se estende aos recém-admitidos às principais universidades de Moçambique e também, sem deixar de lado, aos que nos acompanham na diáspora. Afinal, estes sim fazem uma boa parte da percentagem que acompanha os nossos conteúdos aí do YouTube. Está bem? Então, vai um forte abraço a partir de Moçambique. Estou cá produzindo este vídeo a pedido de alguns inscritos aí no canal que vieram com algumas curiosidades lá no meu privado, lá no WhatsApp, perguntando qual é a matéria que eles vão achar na Física 1 para as principais universidades, mais aqui em destaque para a Faculdade de Engenharia da Universidade Eduardo Mondlane, tá bem? Então aqui para esta Física 1 eu recomendo este manual, não é? Que é do Reznick Halliday. É um manual, na verdade, muito rico, não é? Em termos de informação e, sobretudo, para a física do nível superior. Bem, existem muitas obras, mas em termos de uma linguagem acessível para os estudantes universitários, de que, em algum momento, eles precisam ter, assim, chamamos de um contato mais efetivo com esta cadeira, não é? Eu recomendo aí o Reznick Halliday. Tá bem? Então, aos não inscritos no canal, vou já pedindo que se inscrevam, deem um like e não se esqueçam também de partilhar com os seus amigos, porque afinal, vídeos novos são publicados aqui semanalmente e a principal dica deste canal é, na verdade, partilhar conteúdos relacionados à matéria ou a conteúdos do ensino superior. Então, se ainda não és inscrito no canal, vou já pedindo que se inscreva, porque na verdade daremos assistência desde o primeiro dia ao último dia de aulas, tá bem? Vou já também deixar aí disponível o meu contato do WhatsApp para que possas entrar em contato em caso de alguma dificuldade ou em caso de alguma inconformidade aí, permita-me assim dizer, das matérias, tá bem? Ok. Vamos lá mesmo começar com os principais conteúdos aqui que serão abordados na Física 1. O sumário temos aqui que isto na verdade, isto não é uniforme, na verdade depende de universidade para universidade, não é? Para o ensino superior é forçoso, não é? É forçoso que a gente tenha em mente que estes serão os conteúdos que a gente vai achar. Primeiro a gente sabe dizer que nos primeiros dias de aula, como é comum, não é? A gente vai sim falar das medições. Esta é uma área que na verdade parece que os programadores eles perceberam que ao nível do ensino superior muitos estudantes enfrentam grandes dificuldades e na verdade virado a cabeça de muitos estudantes, porque o que acontece é que tu podes saber resolver, podes saber até trabalhar com equações e tudo mais, mas se no final não saber qual é a unidade no sistema internacional daquela grandeza, aí é quase impossível prosseguir com os cálculos. Então, aqui é comum a gente ver no lugar o padrão de massa, por exemplo. Quando se fala de padrão de massa, quer dizer que a massa não pode ser dada em o quê? Em grama. Bem, no sistema internacional temos que expressar a massa em quilograma. Então, esta e outras grandezas, na verdade, é necessário que estejam ali no sistema internacional para que então a gente consiga operar. Imagina, por exemplo, temos, por exemplo, uma equação ali envolvendo uma certa massa, um tempo, aceleração, o que quer que seja. Estas grandezas devem estar aí no sistema internacional. Se for o tempo, deve estar em segundos, se for a massa, deve estar em quilograma, assim por diante. Então, esta primeira unidade dará aí tentando padronizar estas principais unidades aqui, ou estes primeiros aspectos aqui que comumente têm se verificado aí nos estudantes, não só do ensino superior, como também no ensino médio, mas é muito cobrado aos estudantes do ensino superior, tá bem? Então, depois a gente vê que na segunda unidade falaremos de vetores. Afinal, um engenheiro que não sabe trabalhar com vetores não pode ser chamado de engenheiro, porque afinal os vetores vêm lá da geometria e para a gente poder compreender as estruturas, poder entender afinal como é que as grandezas se comportam, como é que realmente a força aplicada a um certo ponto vai se comportar ou quais serão as características de uma estrutura ali sujeita a muitas forças. Na verdade, para poder entender isto, é forçoso que aí o estudante tenha conhecimentos prévios sobre os vetores. Não é? Então, esta segunda unidade vai estar aí concentrada nestes vetores. Bom, e a terceira unidade, aqui, sem nenhuma sombra de dúvidas, aqui trata-se do movimento em uma dimensão. Afinal, os movimentos podem ser de uma dimensão, duas dimensões, até mesmo três dimensões. Afinal, o que seria isto de movimento em uma dimensão? Imagine que nós temos aqui o eixo X, não é? Temos aqui um certo ponto, podemos chamar um ponto A.
não é? Ou seja, ao longo deste eixo X, eu escolhi aqui um certo ponto que eu vou chamar de ponto A. Isto aqui consideramos que seja um eixo do X. Se neste ponto, para cima, aqui a gente tiver uma certa altura, podemos chamar de altura H, e por sinal aqui a gente tiver uma pedra, e estaremos perante a queda livre de um corpo. Então, esta pedra vai sim cair na vertical e sempre irá até o ponto A. O que quer dizer que ele cai em apenas uma dimensão. Nós não precisamos aqui de uma segunda dimensão. Então, é esta situação que nós podemos chamar sim de movimento em uma dimensão, tá bem? Então, nesta unidade, vamos sim nos concentrar aqui no movimento em uma única dimensão, tá bem? E aqui a gente vai abordar aí aspectos ligados à mecânica, à cinemática da partícula, velocidade média, velocidade instantânea, por aí em diante. E finalmente vai sim fechar-se aqui com as equações do movimento de queda livre, não é? Aí as equações horárias e tal, da velocidade e tudo mais. Então aqui sim vai se fechar a unidade do movimento em uma dimensão. Depois falar-se-á aí da quarta unidade, que vai envolver o movimento em um plano. Então, aqui a gente vai verificar que existe uma diferença, conforme ia explicando, do movimento em uma dimensão e o movimento em um plano. Um plano, na verdade, envolve ali, podemos chamar dois eixos, não é? Conforme a gente sabe dizer, eixo X, eixo Y. Então, a gente pode querer entender o movimento de um corpo, de um projétil, em função, portanto, a estes dois eixos, em que um pode estar a representar ali o alcance, não é? Ali ao longo da horizontal, e outro pode estar a representar a altura, em casos da vertical. Tudo isso estamos a falar de um projétil. Então, na quarta unidade, sim, vamos nos focar aqui no movimento em um plano. E conforme a gente vê, conforme ia falando, também temos aqui movimento circular uniforme, e isto tudo vai ser abordado aí no movimento em um plano. E na quinta unidade vamos sim falar da dinâmica da partícula. E é neste ponto que alguns estudantes sentem-se estar aí numa corda bamba, não é? E sentem-se, portanto, estar no mar à deriva, sem nenhum instrumento de navegação. Bom, aqui vamos sim falar da mecânica clássica, depois falamos aí da primeira lei de Newton, da força, da massa, segunda lei de Newton, da terceira lei de Newton, sistema de unidades mecânicas, as leis da força, o peso, a massa, procedimentos. Portanto, aqui a gente vê praticamente que do primeiro tema ao último tema, parece que tem Newton em todo canto. E isto parece ser um pesadelo para os estudantes, mas infelizmente no ensino superior a coisa continua. Mas acredite que se estiveres inscrito aqui no canal, tudo isto ficará para trás, porque afinal, aqui no canal nós temos videoaulas produzidas especificamente explicando como é que se resolve cada um destes exercícios passo a passo, tá bem? Eu sou, depois desta videoaula, vá lá dar uma conferida, não é? E também sem se esquecer, depois de se inscrever, né? Porque depois aí te esqueces, né? Exato, então aqui na segunda unidade vai sim abordar-se a questão da dinâmica da partícula. Então, depois disto, vem a sexta unidade, diferente da primeira. A primeira vai se concentrar aqui na dinâmica da partícula. Quer dizer, são aspectos suaves, e depois aqui no 6 vemos que é sim dinâmica da partícula, mas aqui a gente vê 2, que quer dizer que é um pouco mais aprofundado. Quer dizer, vamos tentar compreender, afinal, o que é uma força ao certo, como é que ela atua, não é? Quais são as principais características de uma força e por aí em diante. Então, é aqui onde a gente vai sim trabalhar com as forças como um todo. Estamos juntos? Depois da unidade 6 vem a unidade 7. Não é? Onde é exigida ali uma bagagem muito sólida sobre trabalho e energia. Não é? Então aqui no trabalho e energia a gente vê que vai sim falar aí do trabalho realizado por uma força constante, aí o trabalho realizado por uma força variável, porque é isso, a força pode ser constante e ela pode variar ali com o tempo. Estamos juntos? Depois, em caso unidimensional, depois temos o trabalho de uma força variável. Num caso bidimensional, ou seja, o caso unidimensional é em uma dimensão, conforme já ia explicando lá nos pontos 3 e 4, não é? Depois temos aqui o trabalho de uma força variável. No caso bidimensional, também teremos aí a energia cinética e o teorema do trabalho-energia, não é? Que é também um dos temas que será abordado. E no final a gente vê que vamos fechar aqui com chave de ouro a unidade de trabalho-energia com a potência, tá bem? Então, aqueles todos os conhecimentos que a gente foi ali juntando durante as classes anteriores ou durante os níveis anteriores, chegado a este ponto, vai sim nos ser ali exigido que a gente possa aplicar isto, tá bem?
E na próxima unidade a gente vê que vai falar sim da conservação da energia, não é? A conservação da energia aqui sim vai ser exigida e conforme a gente pode ver, aqui teremos uma introdução básica onde a gente vai falar de algumas considerações sobre a conservação da energia, depois o que são forças conservativas, forças não conservativas, o que será aí uma energia potencial, o que são sistemas conservativos unidimensionais, o que são sistemas conservativos aí unidimensionais. Vai-se também falar da solução completa do problema para forças unidimensionais, mas estas dependentes apenas da posição. Vai-se também falar de sistemas conservativos bidimensionais, tridimensionais, por aí em diante, forças conservativas, conforme já é explicado, a conservação da energia e no final da massa e energia, que será o último tema para esta unidade aqui da conservação e energia. Depois, na unidade 9, a gente vai falar aí da conservação do momento linear. E aqui a gente vai falar do centro de massa, do movimento do centro de massa, do momento linear de uma partícula, do momento linear de um sistema de partículas. Vai-se também falar da conservação do momento linear, algumas aplicações do princípio da conservação aí do momento linear e de sistemas de massa variável, ou seja, em que circunstâncias a massa, não é, ela pode variar. Aí um exemplo já bem prático é a questão do foguete, que é um exemplo muito comum que tem sido aí dado, tá bem? E na unidade 10 vai sim se falar das colisões. Eu penso que esta é uma matéria que muitos estudantes já saem da 11ª classe para a 12ª classe, dominando tanto isto, e depois pensam que isto não tem nenhuma outra aplicação. Infelizmente, ou felizmente, para os que realmente manjam nesta matéria, vão se encontrar aí esta unidade que tem a ver com colisões. Portanto, aqui na colisão vai-se abordar o conceito principal, ou seja, uma outra abordagem sobre o que seria uma colisão, se calhar um pouco mais diferente daquela que a gente ouviu lá nas classes anteriores. Ao certo, o que seria uma colisão, portanto, um impulso e momento linear, conservação do momento linear durante as colisões de uma dimensão, a medida verdadeira de uma força, ou seja, como é que uma força pode ser medida, porque ali, conforme a gente vê, sabe dizer que a famosa fórmula que todo mundo conhece, que não, disse que a força é igual a massa vezes aceleração, a gente vai perceber que aqui, não é, esta fórmula, o Isaac Newton, não é, quando pensou esta fórmula, não pensou, na verdade, assim conforme a gente tem expressado nos dias atuais. Ele pensou nesta fórmula sob o ponto de vista da quantidade de movimento e de impulso. Tá bem? É mais ou menos nesta unidade aqui das colisões, onde vai sim, portanto, abordar-se mais ou menos destes aspectos aqui, conforme a gente vê a medida verdadeira de uma força. Vai-se também falar das colisões em 2 e 3 dimensões, conforme já ia explicando lá atrás. E na unidade 11 vai sim se falar da cinemática da rotação, não é? Então aqui a gente vai falar do movimento de uma rotação, vai sim falar da cinemática da rotação, as variáveis, não é? Aqui vai se falar sim da cinemática da rotação, vai sim se falar da rotação com aceleração angular constante, grandezas, ou seja, esta é a parte que vai tratar aí da cinemática rotacional, tá bem? Então, para quem manja muito aqui os movimentos circulares, tal, para quem tem tanto domínio, aqui já é chegada a hora de se expressar os teus sentimentos para com o movimento rotacional, tá bem? E como se está a falar de rotação e partimos da cinemática, obviamente teremos que ir sim agora para a dinâmica. Dinâmica de quê? Dinâmica da rotação. E atenção, temos aqui dinâmica da rotação 1, quer dizer que aqui estaremos a abordar alguns conceitos ali de forma ligeira, não é? Em que sim vai-se falar de torque. Aqui na verdade é onde já começa, como é que eu chamaria? Aqui já se adentra na verdade para o ensino superior, não é? Aqui já se fala de torque sobre uma partícula, o momento angular de uma partícula, sistemas de partículas, energia cinética de rotação e momento de inércia, dinâmica de rotação de um corpo rígido, por aí em diante. Tá bem? Então aqui são, chamemos aí de aspectos ou considerações iniciais para a dinâmica de rotação 1. Porque depois, na unidade 3, a gente encontra a dinâmica da rotação 2 e a conservação do momento angular. E aqui, na verdade, é já onde a gente adentra um pouco mais esta questão de rotação, não é? Conforme a gente vê, é a rotação aqui sob o ponto de vista 2, quer dizer, um pouco mais adentrado. Aqui, sim, aqui que o primeiro tema, como sempre, é
aí uma consideração do que realmente estamos para começar a abordar. Depois vai-se falar do peão, agora sim vai-se falar do momento angular, velocidade angular, conservação, dinâmica da rotação, assim por diante. E, portanto, na unidade 13, não é, vai sim se fechar aí a dinâmica da rotação e a conservação do momento angular. Porque no ponto 14 já introduzimos um outro conceito, que é a questão do equilíbrio do corpo rígido. Para algumas universidades preferem mais deixar este equilíbrio do corpo rígido mais por uma cadeira específica, ali chamada de, por caso da UP, é mais chamada de mecânica teórica, não é? E portanto, vem aqui aquela parte que eu acho muito interessante, que são os tópicos suplementares. Na verdade, eu acho que um bom físico é aquele que pelo menos aprecia os manuais a partir dos seus tópicos suplementares. Porque é a partir daqui onde a gente vai aí saber relacionar, não é? Aí a cinemática linear e a cinemática angular. Então, a este ponto, dou por encerrada esta aula, não é? Espero ter aí nos próximos vídeos, tirando todas as dificuldades possíveis, porque o ensino superior exige muito do estudante e aqui no canal temos quase 100% da matéria que é lecionada no ensino superior. Está bem? Então, eu fico por aqui. Caso não tenha se inscrito, não se esqueça de se inscrever, pois essa é a única forma do YouTube notificar-te sempre que alguma videoaula estiver disponível. Está bem? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus e tchau.